graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom estar com os irmãos e as irmãs, com a nossa amada igreja, nesse momento de escola dominical. Que o Senhor possa falar ao seu coração. Nós temos trabalhado e temos estudado o livro de Gálatas, uma mensagem maravilhosa de Deus no nosso coração. E nós queremos que o Senhor possa sempre abençoar a sua casa, abençoar a sua vida, engrandecer o seu nome cada dia, em tudo aquilo que acontece ao seu redor, que você seja guardado no Senhor, que você possa ser amparado, que você tenha saúde, cura física e espiritual, que o Senhor possa encher a sua vida de graça, em nome de Jesus. Nós queremos louvar ao Senhor, vamos cantar juntos, glórias ao nome do Senhor, porque Ele é todo poderoso. Corre do trono de Deus, da morada do Todo-Poderoso. Há um rio que corre do trono de Deus, da morada do Todo-Poderoso, que nos guarda, que nos cura, que alegra os nossos corações, que nos guarda, que nos cura, que alegra os nossos corações. Há um rio que corre do trono de Deus, da morada do Todo-Poderoso. Há um rio que corre do trono de Deus, da morada do Todo-Poderoso, que nos guarda, que nos cura, que alegra os nossos corações, que nos guarda, que nos cura, que alegra os nossos corações. Ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor. Ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor, que nos guarda, que nos cura, que alegra os nossos corações. Obrigado, Senhor. Guarda, que nos cura, que alegra os nossos corações. Aleluia! Há um rio que corre do trono de Deus, que traz vida, que traz cura, que traz graça abundante sobre as nossas vidas. E isso que vamos estar ministrando agora, a graça de Deus, não foi por aquilo que fizemos, não é nada que fazemos que pode trazer mais do amor de Deus para as nossas vidas. É a sua graça, favor imerecido. O Senhor já pagou o preço de sangue pelas nossas vidas. E nós podemos tomar posse pela graça do Senhor. Aleluia! Pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça.
Somente pela graça do Senhor nós somos salvos. É através do favor de Deus que nós somos alcançados. E nós queremos encerrar este momento ministrando ao seu coração uma mensagem maravilhosa cantada. Que o Senhor possa falar contigo em nome de Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Senhor, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Alegre-se na palavra do Senhor. Que o Senhor possa falar no seu coração em nome de Jesus. Um grande abraço. Olá, muito bom dia a todos vocês que estarão conosco participando de mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós estamos encerrando o livro de Gálatas, com vários temas que foram inseridos dentro do contexto desse livro. Temas importantes que foram ministrados por professores da nossa escola bíblica dominical. E hoje nós vamos estudar o último tema, que é um princípio. O que é um princípio? Um princípio é uma verdade imutável, que não depende do tempo, não depende da época, da situação, da circunstância. Ele sempre existiu, porque foi proferido pelo nosso próprio Deus. E é algo que nós não podemos mudar. Nós vemos princípios
no livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, nas nossas escolhas, nas nossas falas, nas nossas atitudes, ações e reações. Principalmente esse princípio que vamos estudar hoje, que é o princípio da semeadura. Nós vemos o caso específico no livro de Gênesis, o caso de Jacó e Esaú. O nome de Jacó foi dado a ele e o seu significado era enganador. Ele enganou o pai, como nós sabemos a história, e foi depois enganado pelo sogro. Ele colheu aquilo que ele plantou. Graças a Deus, Jacó teve seu nome mudado para Israel. E aí nós vemos que a história, a vida de Jacó mudou quando ele se tornou Israel. Então hoje nós vamos estar aprendendo como plantar, como semear e como colher nos nossos relacionamentos, na nossa casa, na nossa família, né, no nosso casamento, frutos bons, frutos de justiça. Aquilo que nós semearmos no nosso dia a dia, nós estaremos colhendo. Se você quer ter uma colheita boa e farta, se você não quer ter problemas na sua colheita, se você não quer ter frutos apodrecidos na sua colheita, semeie frutos de justiça. Aquilo que você semear, isso você vai colher. Esse é o princípio que está inserido no livro de Gálatas. Que você seja um bom semeador, que semeie boas sementes e tenha uma colheita farta e abundante em todo o seu relacionamento, em toda a sua casa, em toda a sua família, em todo o seu trabalho, tudo que você fizer, você tem uma colheita farta, abundante, cheia de bons frutos. Nas nossas escolhas, no nosso dia a dia, nas nossas conversas, nas nossas palavras, nas nossas atitudes e ações, nós estamos plantando. Vamos ver o que nós estamos plantando para termos uma colheita boa. Que Deus te abençoe nesse estudo e que você saia dele com o propósito de plantar boas sementes. Hoje, o estudo vai ser ministrado pelo nosso irmão Tiago. Vai, Tiago, hoje é com você. A graça e a paz, meu irmão e minha irmã. Bom dia, que rica oportunidade Deus nos concede nessa manhã de poder, através da escola dominical, conhecer um pouco mais da sua palavra, nessa série de estudos que Deus está nos concedendo, que é através da carta aos Gálatas, de conhecer um pouco mais dos ensinamentos e dos mandamentos que Ele descreveu para nós, para que nós tenhamos uma caminhada mais sadia na fé. Nessa manhã, eu gostaria de compartilhar um texto que contém uma lei que por nós já é conhecida e chamada de a lei da semeadura e da semente. Essa lei, ela é conhecida através do nosso irmão Paulo, que escreveu quando nossos irmãos estavam na Galáxia, ela está no capítulo 6, no versículo 7, mas que está contida de Gênesis a Apocalipse. Ou seja, é uma lei descrita com bastante propriedade nessa carta aos Gálatas, mas que nós conseguimos enxergar desde Gênesis até Apocalipse, ou seja, é uma lei universal. E eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã a leitura em primeiro lugar e depois transcorrer com você aquilo que Deus quer nos ensinar. E que Paulo, através do Espírito Santo, com tanto amor, com tanto carinho e dedicação, deixou ensinado para eles. Vamos fazer a leitura? Diz assim, Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Nós temos aprendido nas semanas anteriores sobre a igreja da Galácia. Era uma igreja que ela precisava retornar ao verdadeiro evangelho. Ela sofreu muito com a ação de falsos mestres, principalmente de judeus que se introduziram na igreja e queriam judaizar a igreja. E Paulo teve muita dificuldade e teve que ter muita sabedoria ao escrever essa carta, porque
trazer esses irmãos de volta ao verdadeiro evangelho não era uma tarefa fácil. Os nossos irmãos, em semanas anteriores, descreveram muito bem alguns ensinamentos que foram fundamentais para a igreja que estava na Galácia, mas também que são fundamentais para a nossa fé, para manter a nossa fé sadia. E nessa manhã, no capítulo 6, que é o último capítulo, contém uma lei que eu acabei de falar, que é uma lei universal. O que significa uma lei universal, Tiago? Uma lei universal, ela significa que é uma lei estabelecida por Deus, que não é restringida a um povo, não é restringida a um tempo e não é restringida a um espaço geográfico. Ou seja, essa lei que nós vamos estudar nessa manhã na escola dominical é uma lei que atinge a todos os seres humanos. A lei da semeadura e da colheita é para todos, homens e mulheres, cristãos e não cristãos, judeus ou ateus. Todos, por algum momento da sua vida, vão passar pela lei da semeadura e pela lei da colheita. E é porque ela é universal que é tão importante nós entendermos essa lei para que nós possamos aproveitar, utilizar essa lei de uma forma melhor, para que em vez de colhermos consequências que são desastrosas, possamos colher consequências que nos tragam ainda mais vida, que nos deixem ainda mais perto do nosso Salvador. Então nessa manhã nós vamos passar por alguns pilares dessa lei e eu gostaria muito que você estivesse em oração, abrisse a sua Bíblia, nós vamos passar por algumas referências, vamos falar alguns personagens bíblicos que são importantes, que serviram de exemplos para que nós possamos abrir os olhos. Então vamos lá? Em primeiro lugar, por que Deus ele institui leis? Esse é um passo muito importante para a gente continuar entendendo sobre a lei da semeadura e semente. Por que Deus criou leis para o ser humano? Em primeiro lugar, Deus ele tem a preocupação de instituir leis porque toda lei ela tem como coração, como objetivo, quando instituída por Deus, de proteger e de guardar o ser humano. Então, quando você lê na Bíblia Sagrada leis que Deus instituiu, Deus nada mais está fazendo do que proteger e guardar o ser humano do que as consequências de uma quebra dessa lei pode lhe trazer. Então, quando Deus ele cria leis, em primeiro lugar, ele quer explicar o porquê daquela lei. Em segundo lugar, ele quer botar um limite, pois até aquele limite o ser humano consegue ter uma vida saudável. Depois daquele limite, se ele passar daquele limite, terão consequências que podem ser consequências danosas. Então, a lei da semeadura e da semente, a lei da semeadura e da colheita, ela segue esse princípio de guardar e proteger o ser humano. E para aquele que entende, nós que somos filhos de Deus, que entendem melhor a lei da semeadura e da colheita, vai poder utilizar dela para poder ainda se beneficiar dessa lei, que também serve como benefício para nós que somos filhos da fé. Então, vamos primeiro conhecer um pouco sobre a lei da semeadura e da colheita. Irmãos, ela é tida como esse nome de lei da semeadura e colheita porque naquela época em que o evangelho ainda estava sendo instituído, fortalecido e formado, o povo trabalhava muito com cultivo. Então era muito fácil trazer uma lei eterna para o dia a dia do povo, para que o povo conseguisse compreender a lei e poder praticar. Então é chamada de semeadura e colheita porque a prática de semear, a prática de cultivar era muito difundida no mundo naquele tempo. E nós podemos também observar através de hoje. Eu tenho uma memória, toda vez que eu leio essa lei, da minha infância. Eu, quando era criança, lá no Rio de Janeiro, na escola municipal, nós tínhamos, na segunda e terceira série, uma aula de botânica. E nessa aula, a gente pegava um carocinho de feijão, a gente umidificava um algodão, botava água no algodão num copinho descartável, deixava lá a semente de feijão, e todo dia a gente ia lá, botava um pouquinho de água, deixava um pouquinho no sol, para aquela semente germinar. E desde aquela época, uma coisa me inculcava. Eu via que uma pequena semente de feijão, depois que brotava, e aquela planta, quando ela ia amadurecendo, ela dava vagens, e uma única semente de feijão produzia muitos outros feijões. Ou seja, uma pequena semente gerava muitas outras sementes no feijão. E isso é comum em diversas plantas. Por exemplo, melancia. Uma semente de melancia produz em quantas melancias quando a planta atinge a maturidade para produzir? Uma pequena semente de milho, quantas espigas de milho ela não produz? E assim, muitas árvores, elas se iniciam com o processo de uma única e pequena semente. E isso sempre me inculcou. E é isso que eu quero discorrer com os irmãos. Em primeiro lugar, sobre a lei da semeadura e a lei da colheita. Quem determina o que vai colher é quem semeou. É impossível eu, você ou qualquer pessoa que passou nessa terra reclamar dizendo que está colhendo algo que não semeou.
É impossível, vou dar um exemplo aqui prático na terra, é impossível você semear um grão de feijão e colher uma melancia. Isso é impossível acontecer. Então, tudo que nós colhemos é exatamente o múltiplo daquilo que nós semeamos. Isso é muito importante entender, irmãos. Nenhum de nós pode reclamar dizendo que estamos colhendo aquilo que não semeamos. Deus não permite que isso aconteça. E aí, em segundo lugar, nós temos que entender o seguinte: se é impossível nós colhermos algo diferente do que nós semeamos, porque às vezes o que nós colhemos é muito mais intenso. E aí eu queria mostrar já alguns versículos bíblicos que nos mostram que a natureza do que nós colhemos é a mesma do que nós semeamos, mas tudo o que nós colhemos sempre é muito mais abundante e intenso do que nós semeamos. Vamos ver? Por gentileza, abra sua Bíblia comigo em Oséias, no capítulo 8, no versículo 7. Oséias, capítulo 8, versículo 7. O título do capítulo é O Castigo de Israel. E Oséias está profetizando, falando aquilo que Deus queria dizer a Israel. Ele diz assim, ó: eles semeiam vento e colhem tempestade. Eles semeiam vento e eles colhem tempestade. Perceba, irmãos, qual é o elemento que forma o vento? É o ar. Qual é o elemento que forma a tempestade? Também é o ar. Só que a intensidade da tempestade é muito maior que a intensidade do vento. Você concorda comigo? Logo, o mesmo princípio, a mesma matéria da colheita sempre vai ser igual da semente, mas a intensidade da colheita é muito maior que a intensidade da semente. Em Oséias, Deus está falando que Israel semeou vento, no entanto, no processo de colheita, eles não colheriam vento, eles colheriam tempestade, porque a matéria era a mesma, mas a intensidade, a abundância e a multiplicação são muito maiores na colheita. Então, o primeiro princípio, irmãos, a colheita sempre será o múltiplo, a abundância do processo de semeadura. Se você semeou uma pequena coisa, você vai colher uma grande coisa. Se você semeou você pode colher 30, 60 ou 100. Sempre será a mesma matéria, o mesmo material, mas sempre em um número maior, num múltiplo, uma abundância muito maior. Então, não tem como a gente fugir, é impossível eu semear um feijão e colher uma melancia, impossível. No entanto, eu semeio um feijão e eu colho centenas, milhares de feijões. Eu semeio através do ar o vento e eu colho tempestade. Deus está falando para Israel: Israel, você semeou diversas atitudes destrutivas. O que vocês vão colher? Destruição. Não tem como fugir disso. Então a primeira coisa é impossível eu dizer que eu estou colhendo algo que eu não semeei. Segundo, não posso reclamar que eu estou colhendo algo muito pior do que eu fiz, porque tudo que eu faço, na hora de colher, sempre será mais abundante. Então se você puder anotar, irmão, anote isso. Eu nunca vou colher algo diferente do que eu semeei. No entanto, tudo que eu colho sempre será mais abundante do que eu semeei. Isso é muito importante de guardar. E para poder trazer, através da Bíblia Sagrada, o processo de dizer que a gente não tem como colher nada diferente do que a gente semeou, se você puder abrir comigo, por gentileza, o livro de Provérbios, no capítulo 11, no versículo 18, a gente vai entender aqui um processo. O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão colhe segura recompensa. Provérbios, capítulo 11, versículo 18. O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão colhe segura recompensa. Você semeou retidão, justiça, certeza que o seu salário, a sua recompensa será seguridade. Logo, a mesma matéria da sua semeadura sempre será a mesma da colheita, só que num nível muito mais abundante, múltiplo e intenso. Amém, irmãos? Você sempre semeia a mesma matéria, só que na hora de colher, essa matéria será a mesma, mas de uma forma muito mais abundante, muito mais múltipla. Tiago, existem pessoas na Bíblia que podem mostrar para a gente que isso que você está dizendo, que é impossível a gente colher algo diferente do que a gente semeou, e que nós colhemos sempre o mais abundante, por mais que seja a mesma coisa, mas é mais abundante, mais intenso e é múltiplo? Claro, eu vou trazer dois exemplos aqui para a gente nessa manhã.
Um de que semeou coisa boa e colheu muitas recompensas dessa coisa boa, e a segunda pessoa que semeou o mal e colheu um múltiplo desse mesmo mal. Vamos lá. Primeiro eu vou começar pelo mal. A gente vai falar do rei Davi. A gente sabe que Davi ele adulterou e derramou sangue inocente. Muitas vezes a gente dá muita ênfase ao adultério que ele cometeu. Ah, Davi adulterou, Davi adulterou, Davi adulterou. Mas o derramamento de sangue inocente é um crime tão grande quanto o adultério. Davi ele matou uma pessoa inocente, uma pessoa que não merecia morte. Davi, de forma proposital, derramou o sangue de um homem que não fez nada para poder morrer. Então Davi ele semeou adultério e Davi semeou o derramamento de sangue inocente. Tiago, o que aconteceu depois? Nós conhecemos a história, porque Davi faz de tudo para poder esconder. Deus envia Natan. Natan faz Davi entender que Deus viu o que ele fez. Davi ele se arrepende. A Bíblia fala que Davi se arrepende depois que ele é confrontado. Deus perdoa o seu pecado, mas lembre-se, Gálatas capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba. Ninguém pode zombar de Deus. O que o homem plantar, isso ele ceifará. Davi semeou adultério, Davi semeou derramamento de sangue inocente. Vamos ver o que aconteceu? No próprio livro de 2 Samuel, no descorrer da história do adultério que ele fez com Batseba, ele derramou o sangue inocente de Urias. O fruto, que era um menino que Batseba carregava de Davi, ele é atingido por uma doença. E Davi ele jejua dias. Davi tira suas vestes reais, Davi deixa daqueles dias que ele está se humilhando diante de Deus para que Deus tivesse misericórdia da criança de exercer o seu ofício de rei, ele jejua dias e Deus não escuta o jejum, Deus não escuta a humilhação, Deus não escuta a oração de Davi. E um sangue inocente é derramado, uma criança que era inocente, que não tinha nada a ver com a história do adultério e derramamento de sangue inocente, que foi o de Urias que Davi derramou, morreu por causa do pecado de Davi. Então, em primeiro lugar, Davi derramou um sangue inocente. Um sangue inocente foi derramado, que foi desse bebê, que não tinha nada a ver com o pecado. Que não foi quem cometeu o pecado, mas foi atingido pelo pecado de Davi. Mas não para por aí, porque eu disse que a mesma semente ela vai ser colhida na hora da colheita, mas sempre será mais abundante. As mortes não param por aí. Essa criança morre, não adiantou Davi ter jejuado, Davi ter orado, Davi ter se humilhado. Vamos continuar com a história de Davi. O seu filho Aminon, que era o filho mais velho, foi assassinado pelo seu outro meio-irmão, que era Absalão. Então Davi perde o filho de Batseba e depois ele perde o filho mais velho, assassinado pelo seu próprio meio-irmão. Filho assassinou filho. Davi perde o filho mais velho, que era o sucessor do trono, assassinado pelo outro seu irmão. Esse próprio Absalão foi morto pelo general de Davi chamado Joabe, porque deu um golpe de estado no pai, e ele também morre. Então estou falando que a criança de Batseba morre, Aminon, filho mais velho de Davi, morre, Absalão morre, mas não para por aí. Anos depois, Adonias é morto por Salomão, por causa de guerra pela sucessão do trono de Davi. Então Davi derrama um sangue inocente e ele colhe, dentro da sua própria casa, a morte de 4 filhos. Ele mata um homem e colhe 4 mortes de filhos dentro da sua própria casa. Lembra do crime sexual que ele cometeu? Davi adulterou com Batseba. Ele colheu os frutos desse crime sexual? Sim, colheu. A sua filha Tamar foi abusada sexualmente por esse filho mais velho, Aminon, que era o sucessor do trono. Esse próprio filho de Davi abusa sexualmente da sua irmã, que era filha do rei. Então acontece crime sexual dentro da sua própria casa. Só que não para por aí. Absalão, que deu o golpe de estado no pai, reivindicando para si o trono com seu pai em vida, ele faz questão de montar uma tenda em cima do palácio, no terraço do palácio, aquele terraço que foi o ponto culminante para Davi adulterar, porque foi ali que ele viu Batseba, naquele mesmo terraço. Absalão monta uma tenda, chama as concubinas do seu pai naquela tenda, onde na frente havia um grande fluxo do povo de Israel indo e voltando, porque era uma das ruas principais de Israel. Naquela tenda, à vista de todos, Absalão
tem relações íntimas com as concubinas do seu pai. Sabe-se lá quantas concubinas ali o seu próprio filho tirou do seu pai para ter relação sexual. Então, ele cometeu um crime sexual e ele colhe diversos crimes sexuais contra ele e contra a família dele. E ele era um homem segundo o coração de Deus. E perceba, Deus perdoou Davi. Porque Davi se arrependeu. Davi se arrependeu do seu pecado e Deus perdoou. Mas as colheitas do seu pecado não foram perdoadas. Deus, ele não se deixa ser zombado. Nós semeamos, nós iremos colher. Então eu peguei o exemplo de um homem que, para mim, é o personagem que eu mais me espelho na Bíblia Sagrada depois de Jesus. Davi é um homem que eu amo, é um homem que eu mais estudo em relação à Bíblia Sagrada depois de Cristo. Mesmo esse homem, que é o único homem que tem a descrição como homem segundo o coração de Deus, não foi poupado das consequências da colheita do que semeou. E você percebe que ele colheu de forma muito mais abundante, de muito mais intensa e muito mais poderosa o que ele semeou. Agora vamos para um lado também daqueles que semeiam bem. Existia na época dos reis um homem, um profeta muito respeitado de Israel. Esse profeta era Eliseu. E Eliseu, ele tinha um costume de peregrinação. Eliseu, ele servia a Deus no reino do norte, no reino de Israel, entre Samaria e os arredores. Só que ele fazia sempre um retiro espiritual. Ele sempre buscava fortaleza em Deus num monte que ficava ao extremo sul. Então Eliseu, ele saía do norte, que tinha como capital Samaria, ele atravessava Israel inteiro para poder se refugiar no monte do sul, para poder buscar o Senhor e ali ser renovado, ouvir o que Deus queria para a nação e qual era o papel que ele tinha que desempenhar naqueles dias. E existia uma mulher que ficava numa das cidades que Eliseu passava para poder ir para esse monte, para poder buscar o Senhor. E essa mulher, ela respeitava demais Eliseu. Ela tinha uma consideração muito grande. E um certo dia, ela percebendo que essa peregrinação era constante que Eliseu fazia, ela assentou no seu coração e compartilhou com seu marido que ela gostaria de construir um cômodo para que o profeta, estando uma vez cansado dessa grande caminhada, dessa grande jornada de peregrinação, ele tivesse um lugar para poder recostar a cabeça. O marido consente, ela constrói um cômodo para que o profeta pudesse ali descansar, pudesse se retirar, recuperar energia e continuar sua caminhada, ou de ir para o monte ou de voltar para Samaria. E Eliseu recebe isso de bom grado, ela semeou, ela fez o bem ao profeta que não fazia parte de sua família, não era alguém que ela tinha ligação íntima, não era alguém que fazia parte do seu ciclo social, mas que ela respeitava pelo que ele representava diante de Deus e diante dos homens. E Eliseu, uma vez, estando nesse cômodo, ele chamou um dos seus servos, que era Geazi, que era o menino mais próximo dele, que servia a ele, e ele pergunta: o que eu posso fazer por essa mulher? Existe alguma coisa que ela precisa diante do rei? Existe alguma bênção que eu posso falar? Ela precisa de algum favor do general? E ela chama a mulher e ela pergunta: existe alguma coisa que eu possa interceder por você ao rei? Por você ao general? Alguma coisa que eu posso te dar? E ela fala: não preciso. Só que Geazi conhecia a história da mulher e sabia que ela não tinha filhos. Ela não possuía filhos. E aí, Eliseu, movido pelo Espírito Santo, ora por aquela mulher, e nós sabemos que aquela mulher que era estéril, ela concebe uma criança. Então, ela faz o bem ao homem de Deus, e Deus abre a madre através desse profeta, dessa mulher. Essa mulher, ela concebe um filho, e esse filho, depois de um tempo trabalhando com seu pai, ele morre. Nós conhecemos essa mesma história. Ela vai buscar o homem de Deus, nós conhecemos o que ela passa até chegar ao homem de Deus. O homem de Deus vem, ora pelo filho dela, e o filho dela ressuscita. Ou seja, ela era estéril, Deus lhe deu a bênção porque ela semeou na vida do profeta, do homem de Deus, um lugar de descanso e repouso. A bênção que ela recebe, que era um filho, pelo fato de ela ser estéril, morre depois de uns anos, ela se sente frustrada, ela pergunta: mas será que era isso? Se fosse para eu ter um filho, ele morrer em seguida, era melhor continuar sendo estéril. Deus usa esse profeta e ela recebe o seu filho de volta dos mortos, ele ressuscita. Porém, no entanto, todavia, lembra, a semente que ela lançou foi um espaço na vida do homem de Deus, um cômodo na vida do homem de Deus. E eu falei na Bíblia que a colheita ela não pode ser diferente da semente. Anos depois,
aquela terra passa por um processo de fome. Ali passou por um processo de seca e ela foi obrigada a se retirar daquela cidade, daquele país, indo para um país estrangeiro. Eliseu morre e depois de muitos anos dessa seca, ela na terra que ela estava, ela ouviu falar que Deus havia visitado Israel e havia concedido a graça da terra voltar a produzir. Ela volta para o seu país, para sua cidade, mas ela lembra que ela não teria mais direito àquela terra, porque ela saiu, ela abandonou, ela foi para um outro país. E engraçado que tem algumas histórias que parecem até, tem aquele detalhe que só Deus faz. O rei estava um dia com Geazi por perto e ele pediu para Geazi: me conta um pouco das histórias de Eliseu, me conta um pouco das coisas, dos grandes feitos que Deus fez através de Eliseu. E o Geazi, que viveu diversas histórias, diversos milagres com Eliseu, ele conta justamente a história dessa mulher que fez o bem ao profeta. O profeta foi usado por Deus para que ela concebesse. Depois essa criança morre, o profeta ora e ressuscita, e o rei fala: nossa, que história! E quando o Geazi está terminando a história, quem é que aparece lá no palácio para poder pedir a terra? A mulher. Lembra? Ela semeou um cômodo na vida de Eliseu. E agora ela estava sem terras em Israel. Quando o rei quando ela entra para poder ter uma audiência com o rei, porque era costume naquela época o rei fazer audiências com o povo, porque não tinha tantos juízes e ele era a figura central da última instância. Quando ela entra, Geazi fala: essa é a mulher do qual eu acabei de contar a história do profeta. E ele fica maravilhado ao conhecê-la e pergunta o que ela precisava. E ela fala que ela estava voltando depois de muitos anos, ela precisava da terra, e o rei concede muito mais para ela. Concede-lhe tudo sem os impostos. E aí eu te pergunto, meu irmão, ela semeou um cômodo, e olha a quantidade de terra que ela colheu, pelo fato dela fazer o bem. Então, para a gente poder continuar aqui o estudo, é sempre importante entender: eu não colho nada diferente do que eu semeei, sempre vou colher o que eu semeei. No entanto, a proporção, a abundância e a intensidade da colheita sempre será muito maior do que da hora da semeadura. Isso é muito importante, essas duas leis sobre o processo de semear e colher ficarem lembradas na nossa cabeça. Primeiro, nunca será diferente da semente, eu nunca vou colher semente diferente do que eu semeei, e no entanto sempre será mais abundante, mais intenso, um múltiplo. Amém? Continuando o processo, existem dois campos que a gente vai semear: ou carne ou espírito. E aqui é muito importante, tá, irmãos? Eu preciso muito que a gente preste atenção nisso. Só existem dois campos que nós podemos semear: ou carne ou espírito. Nós acabamos de ler Gálatas capítulo 6. Só que no capítulo 5, a partir do versículo 16, Paulo vai descrever exatamente quais são as sementes da carne e quais são as sementes do espírito. E Paulo, ele deixa muito claro, nos dá a entender que o processo de lei, a lei da semeadura e da semente, ela não está dizendo de vida eterna somente perdição, não. Ela está dizendo que a nossa vida aqui na Terra, ela vai ser extremamente influenciada pelo fato do que nós estamos semeando. Então Paulo fala assim, foge de semear a carne. E quais são as sementes da carne? Elas são muito conhecidas: mentira, bebedice, prostituição, contenda, inveja, arrogância, incredulidade e diversas outras sementes que, se lançadas, o processo de colheita será destrutivo. Por isso que Paulo fala assim, quem semeia na carne colherá destruição. Paulo não está nem falando de colherá a perdição eterna. Paulo está falando o seguinte, que quem semeia na carne, quem semeia nessa vida na carne, vai colher o processo de destruição. E lembre, eu acabei de falar agora do rei segundo o coração de Deus, que semeou o quê? Assassinato, e semeou o quê? Adultério. O que ele colheu? Não adianta ser rei. Não adianta ser segundo o coração de Deus. Não adianta ser um grande homem de Deus na nossa igreja. Se não respeitar o processo, vai colher o que semeou. Deus não se zomba. O nosso título não nos livra. A nossa oração também não nos livra dessa colheita. Porque Deus não se deixa ser zombado. Deus não gosta de ser escarnecido. Semeou, vai colher. Então Paulo ensina, no livro de Gálatas, no capítulo 5, ele tinha acabado de descrever o que é obra da carne e o que é obra do Espírito. Agora no capítulo 6 ele diz, foge de semear a carne, foge, porque todo mundo que semeia na carne vai colher inevitavelmente destruição. Aproveite,
Semeie no Espírito, semeie no Espírito, semeie no Espírito. E quais são as obras do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, justiça, mansidão, domínio próprio. Faça o bem, semeie no Espírito, porque você vai colher de forma mais intensa, mais abundante e mais próspera tudo que você semeia no Espírito. Então só existem dois campos, ou carne ou Espírito. Qual você vai querer semear? Em qual tipo de semente você vai lançar na sua vida? O que você vai querer colher daqui a alguns anos? Irmãos, nós passamos a vida toda ansiosos, preocupados com o amanhã. Como é que vai ser meu amanhã? Como é que vai ser daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, quando eu casar, quando eu estiver trabalhando, quando eu finalizar a faculdade, quando meu filho, minha filha crescer? É simples. Semeie agora, querendo colher daqui a alguns anos. Semeie agora. Semeie agora o tipo de casamento que você quer. Semeie agora o tipo de faculdade que você quer estudar. Semeie agora quem você quer que o seu filho seja. Meu irmão e minha irmã, Salomão, lá atrás, escreveu: ensina o menino o caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer, independente do caminho que ele trilhe, não se desviará dele. Semeie agora. Agora é tempo de semear. Deus nos convida a semear agora. Semeie. E vamos continuar. Vamos lá, irmãos. É muito importante entender algo que pra gente nessa geração é difícil. Entre o processo de semeadura e entre o processo de colheita, existe uma ação chamada tempo. E eu queria voltar lá em Gálatas para a gente não poder se perder desse processo. Porque existe uma parte da lei que muitas vezes nós esquecemos da importância dela. Abre comigo lá de novo em Gálatas, no capítulo 6, a partir do versículo 7. Diz assim, meu querido irmão e minha irmã: Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Aqui está, fazer o bem cansa. O processo de semear o bem cansa. E o processo de semear o bem, normalmente, o fruto, a colheita não é amanhã. Não é daqui a pouco. Eu acabei de falar da história da mulher e do profeta. Quantos anos se passaram, irmão? Foram muitos anos que ela semeou o cômodo para que depois ela pudesse ter lá na frente, anos depois, a sua terra garantida. Fazer o bem cansa. Semear cansa. E é muito importante a gente entender em que tempo esse capítulo foi escrito. Irmãos, o processo lá atrás de semear era um processo que exigia em primeiro lugar perseverança, esforço. No processo de semear, as pessoas se machucavam, as pessoas eram queimadas pelo sol, eram muitas horas de trabalho, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, dependendo da semente. Semear é difícil. Não é simplesmente pegar uma semente e jogar na terra. Não. O processo de semear envolve preparar a terra, arar a terra, escolher a semente certa, semear da forma certa, no dia certo, na estação certa. Semear cansa. Por isso que Paulo fala: não nos cansemos de fazer o bem. Não se canse, irmão. O bem que você está semeando agora, no seu devido tempo, você vai colher de forma mais abundante e de forma mais múltipla. Você vai colher, mas você não pode desanimar. Pois se você desanimar, você não colherá esse fruto. É muito importante a gente ter isso em mente. Fazer o bem não é fácil. Paulo diz que a única forma da gente vencer o mal é fazendo bem. Faça o bem. Faça o bem. Esse capítulo todo, essa lei, ela culmina no seguinte, no último versículo dizendo: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Paulo ensina, a lei da semeadura funciona dessa forma, meus irmãos. É assim que funciona a lei da semeadura. Agora, faça o bem. Faça o bem a todos, mas em primeiro lugar, priorize, comece, inicie o processo de semear o bem na vida dos que pertencem à família da fé. Nós precisamos ter muito isso em mente, irmãos, de fazer o bem a todos, mas de iniciar, focar, começar
por aqueles que têm a mesma fé do que nós, que estão na mesma casa de oração do que nós. Isso é muito importante. E eu quero te dizer o seguinte, meu irmão, se fazer o bem cansa, é um processo árduo, difícil, que tem uma recompensa gigantesca, mas existe um processo, guarda o seu coração. Guarda o seu coração. Queria muito que você gravasse essa primeira frase do capítulo 6, versículo 7. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Abre comigo. Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Seu coração te engana. Meu coração me engana. O nosso coração ele é corrupto e enganoso. Por isso que Paulo está dizendo lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, não se deixe enganar. O seu coração a todo tempo vai querer te enganar usando sentimento, emoção e desejo, que são peculiares de ativar o instinto carnal, que eu acabei de falar, que é mentir, enganar, falar mal do irmão, prostituir, roubar, matar, beber, cometer gula. Tudo isso é puxado pelo nosso coração que utiliza sentimento, emoção e desejos contra a gente. Então, querido, não se deixe enganar. Mas comigo não vai acontecer. Ah, não, mas Deus me ama. Ah, não, mas Deus entende porque eu estou fazendo isso. Querido, não faça. Porque de Deus não se zomba. Independente que cargo você exerça, independente da influência que você tenha, ninguém escapa do processo de semear e colher. Ninguém. Então não se deixe enganar pelo seu coração, porque ele vai querer te enganar. Mas trabalhe para fazer o bem. Eu queria encerrar lendo Salmos, no capítulo 126. Salmos 126, versículos 5 e 6. Salmos 126, versículo 5 e 6, diz assim, ó: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Querido, o processo de semear é doloroso. Quando você quer semear o bem. Semear o bem é doloroso. Semear o bem traz lágrimas. Semear o bem cansa. Mas se você perseverar, se esforçar e não desanimar, a colheita que você fará será uma colheita abundante. E eu profetizo na sua vida que a cada semente do bem que você lançar, a colheita será 30, 60 e 100 para você. 30, 60 e 100. Porque o múltiplo sempre será assim. 30, 60 e 100. Deus nessa manhã ele quer nos ensinar que ninguém foge do processo de semear e colher. Eu, você, ninguém. Ninguém foge. Pare um pouco. Ore. Você quer mudar a história da sua vida? Comece a semear agora. O tempo de semear se chama hoje. Semeie hoje na sua vida. Semeie o bem hoje na sua família. Semeie hoje o bem na comunidade de fé da nossa igreja Metodista em Itapuã. Procura um irmão, procura uma irmã. Abra a porta das suas casas. Claro que com todo o cuidado, com toda a segurança possível, liga para o seu irmão, faz um Skype, manda uma mensagem no WhatsApp, abençoe a tempo e fora de tempo, faça o bem a tempo e fora de tempo, porque no seu devido tempo você colherá uma grande fartura colheita. Deus nessa manhã ele quer ensinar ao nosso coração que chegou o tempo da gente fazer o bem a todo momento. Faça o bem para que você possa colher. Não pense que Deus não está enxergando você semear. Deus não está enxergando você lançar o bem. E também não pense que Deus não está enxergando você semear o mal. Todos nós colheremos. Todos nós, um dia, haveremos de tratar até aquilo que ninguém conhece, diante daquele de que nada fica escondido. Tudo está nu diante dos seus olhos. Que Deus venha te abençoar. Nessa hora eu queria orar com você. Vamos orar? Pai das luzes, nessa manhã eu te agradeço pela vida de cada irmão e cada irmã. Que honra, que alegria poder estar aqui, meu Pai amado, na escola dominical, compartilhando a lei da semeadura e a lei da colheita.
que através dessa manhã o nosso coração ele se converta. Espírito Santo, o único que pode converter o coração do homem é o Senhor. Converta o nosso coração, Pai. Nós queremos amar e fazer o bem a todo momento. Nós queremos vencer o mal fazendo bem. E principalmente fazendo bem a todos, mas iniciando com os da família da fé. Abençoa o meu irmão e minha irmã que está ouvindo essa mensagem nessa manhã, que faz parte da Igreja Metodista Itapuã, e aqueles também não fazem. Nos ensina a semear de forma correta. Não nos deixe cansar, não nos deixe desanimar, nem abandonar a semeadura de fazer o bem. Nós queremos fazer o bem e colher no seu devido momento. Assim como aquela mulher semeou na vida de Eliseu, nós queremos semear na vida dos nossos irmãos. Nós queremos semear. Nos dê o amor e o desejo de semear na vida um dos outros. No nome de Jesus. Que Deus abençoe essa semana. Que esse primeiro dia da semana seja consagrado ao Senhor. Que a sua semana seja abençoada, próspera. Que o Senhor te guarde. Que aonde você colocar a mão, Deus ele te dê por herança. E onde você colocar os seus pés, seja Ele pisando contigo. Que Deus abençoe sua família, abençoe a sua mulher, abençoe seu marido, abençoe seus filhos. Que Deus te abençoe. Fique na paz. No nome de Jesus.